O Brasil pré-histórico era assustador, e menos o despertar da terra antiga, muito antes das cidades, dos engenhos e das caravelas. O território que hoje chamamos Brasil era um mundo estranho, repleto de horrores inimagináveis. Florestas úmidas se estendiam até onde a vista alcançava. Pântanos fervilhavam de criaturas colossais, e os céus eram riscados por asas de monstros. Não havia descanso. Cada canto da terra vibrava com vida a menos, mas uma vida brutal, faminta e insaciável. O que hoje são praias paradisíacas, já foram cenários de perseguições sangrentas. O que hoje é cerrado, já foi campo de batalha entre predadores colossais. E nesse palco, o frágil ser humano pré-histórico, ainda em formação, tentava sobreviver menos como intruso em um território que não lhe pertencia. 2. O som da selva. Imagine caminhar pela escuridão de uma noite sem lua, há mais de 10.000 anos. O som dos insetos não era apenas irritante, era ensurdecedor. Gafanhotos, do tamanho da palma da mão, besouros, com cascos espessos, como metal, mosquitos, que perfuravam pele, como agulhas. E de repente, o silêncio. O silêncio, naquela época, não significava paz. Significava que algo maior estava passando. Talvez um Smilodon populator, o maior tigre dentes de sabre que já existiu, deslizando entre as sombras. Suas presas, tão grandes quanto facas de caça, brilhavam à luz fraca das estrelas. O único rugido desse predador bastaria para gelar o sangue. Mas pior que ouvi-lo era não ouvir nada, porque o Smilodon caçava em silêncio. E no Brasil, ele reinava nas planícies e florestas como uma entidade assassina. 3 gigantes da morte. Se os felinos eram terríveis, os verdadeiros monstros estavam no chão e na água. O Brasil foi lar de preguiças gigantes que não tinham nada de lentas quando provocadas. A Megatherium, com mais de 6 metros de altura, podia se erguer sobre 2 patas e esmagar um humano com um único golpe de suas garras. Imagine se deparar no meio de uma trilha, com uma sombra maior que uma árvore, olhos pequenos refletindo luz, e o som grave da respiração de uma criatura que parecia nunca se cansar. Nos rios e lagos reinava o Purosaurus, um jacaré monstruoso, de até 12 metros de comprimento. Sua mordida podia esmagar ossos como gravetos. Nadar em águas turvas, naquela era um convite ao desaparecimento. Bastava um movimento errado, e a superfície explodia em um turbilhão de sangue e espuma. E como se não bastasse, no mesmo território vagava o Forosracos, uma ave incapaz de voar, mais rápida, como um lobo, e com bico em forma de machado. Chamadas de aves do terror, perseguiam presas em bandos, suas patas deixando marcas profundas na lama. O pescoço serpenteava, e o bico descia como guilhotina. A cada passo do homem, havia um inimigo invisível, maior e mais preparado. 4. Homem diante do horror. Os primeiros humanos que chegaram a esse território não encontraram paraíso, mas sim um inferno vivo. A floresta era um labirinto de ruídos estranhos, olhos espreitando do alto das árvores, e o som de ossos quebrando ao longe sinal de que algo estava se alimentando. As tribos que vagavam por essas terras deixaram poucas marcas, mas as lendas ecoam. Falam de noites em que as estrelas eram cobertas por asas de morcegos gigantes, possivelmente inspiradas nos Desmodus draculae, morcegos vampiros, do tamanho de águias. Um único ataque noturno poderia esvaziar um homem de sangue lentamente, enquanto a vítima mal percebia o corte. Falam também de monstros que surgiam da lama. Pode ter sido a lembrança distorcida dos enormes gliptodontes. Criaturas blindadas, como tanques, capazes de esmagar qualquer obstáculo. Para os humanos, essas bestas eram como montanhas móveis, intransponíveis e silenciosas. Vê menos o rio de sangue, há registros fósseis, que indicam batalhas apocalípticas entre esses monstros. Imagine um rio raso, onde um Purosaurus
enfrenta uma preguiça gigante que ousou se aventurar na água. O som do choque ecoaria, como trovões. Os homens, escondidos, assistiam aterrorizados, sabendo que, se fossem notados, se tornariam parte do banquete. E como esquecer os peixes carnívoros? As piranhas já existiam, mas maiores, mais agressivas. Bastava um corte, um arranhão, para atrair dezenas em frenesi. Mergulhar era como entrar em um moedor de carne. Para os humanos, o rio era fonte de vida, mas também um campo de execução. Muitos desapareceram em silêncio, arrastados pelas correntes manchadas de vermelho. Vi o céu. Não era seguro o Brasil. Pré-histórico não oferecia refúgio, nem mesmo no céu. Sobrevoando os mangues e florestas, estavam os pterossauros, como a anhanguera e o colossal Thalassodromeus. Suas asas chegavam a 5 metros de envergadura, e o bico afiado caçava peixes, mas também atacava criaturas menores. Para um humano ser agarrado por garras afiadas e levado para o alto, era um destino tão assustador quanto cair na boca de um crocodilo. As sombras aladas criavam paranoia. Cada vez que o sol se escondia atrás de nuvens, homens e mulheres olhavam para cima, temendo ver uma silhueta planar em círculos, escolhendo sua próxima vítima. 7. O ritual da sobrevivência diante de tantos horrores. O homem aprendeu a viver em alerta constante. O fogo era guardado como tesouro, não apenas para aquecer, mas para manter as criaturas afastadas. Os gritos noturnos vindos da selva eram interpretados como vozes de espíritos, mas eram, na verdade, os chamados de caça de predadores colossais. As pinturas rupestres, encontradas em cavernas, como as da Serra da Capivara, podem muito bem ter sido tentativas de registrar esses monstros. Figuras com presas, asas, garras, representações do terror que rondava a vida diária. E os rituais talvez tenham surgido como forma de pedir piedade às forças invisíveis da floresta. Forças que hoje sabemos que eram apenas animais, menos, mas que, naquela época, eram indistinguíveis de demônios. 8. A floresta que engole outro perigo nunca deixava de espreitar. A própria floresta, rios que transbordavam, pântanos traiçoeiros e quedas fatais em cavernas escondidas eram constantes. O verde sufocava, fechava passagens, esconde a predadores. À noite, o vento entre as árvores produzia sons que lembravam gritos, e a sensação de ser observado era constante. No Brasil pré-histórico, a selva não era abrigo, era prisão. Cada árvore podia esconder um predador. Cada arbusto podia ser armadilha. A própria natureza parecia conspirar contra a sobrevivência. 9. O último rugido dos monstros. Com o tempo, mudanças climáticas começaram a alterar aquele mundo aterrador. O gelo avançou, a vegetação mudou, e muitos dos gigantes desapareceram. Mas sua sombra ficou. O homem sobreviveu, espalhou-se, e aos poucos tornou-se senhor da terra. Mas por muito tempo, carregou o trauma das eras de terror. Lendas, medos e mitos se perpetuaram, até se perderem nas histórias das tribos e nos murmúrios das fogueiras. Hoje, restam apenas fósseis. Ossos gigantes enterrados em desertos, ou descobertos por acaso em escavações. Mas olhar para eles é lembrar este território, que agora conhecemos como Brasil. Já foi um dos lugares mais assustadores da Terra. X epílogo. O eco do medo. E se você andar hoje por uma mata fechada, sentindo o silêncio súbito, talvez ainda escute o eco daqueles tempos. O estalo de um galho pode soar como as patas de uma ave do terror. O brilho de 2 olhos refletindo na escuridão pode ser o fantasma de um Smilodon. Porque, no fundo, a terra nunca esquece. E os monstros mesmo extintos ainda respiram em nossas memórias mais primitivas. O Brasil pré-histórico era assustador. E talvez, de alguma forma, ainda seja.